Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai tratar do XPCA, o Fiagro da XP, né? Se você ainda não sabe o que é um Fiagro, ele é bem similar aí ao que é um fundo imobiliário. Ele possui isenção dos rendimentos e tributação sobre o lucro que você tiver com a compra e venda de cotas, tá? Existe basicamente três tipos de Fiagro, né? O Fiagro FDIC, que é um tipo de crédito muito específico, que geralmente não é amplamente oferecido ao investidor. Existe o Fiagro de participações, que seria similar aí a um fundo de infra de participações, né, em que a ideia é você se tornar sócio de alguns empreendimentos da cadeia do agronegócio. E existe o Fiagro, que é o caso do XPCA, que é aquele que é o Fiagro FI, ali, muito similar a um fundo imobiliário, que ele pode ter tanto a parte de tijolo, né, ele pode ser um Fiagro de tijolo, como ele pode ser um Fiagro de papel, que é o que vem predominando na maioria dos casos dos fiagros que estão sendo negociados em bolsa. Foi um jeito que o mercado achou de iniciar, pelo menos, esse produto, né? Lembrando que a indústria de fiagro é uma indústria muito nova ainda. Eu acho que tem muito para crescer, tem muito para diversificar e criar novos produtos, mas por enquanto quase todos são fiagros de papel, ou seja, que investem em créditos, né? Basicamente CRAs, que são os títulos ligados ao agronegócio. Mas depois dessa breve introdução, vamos para o relatório aqui, um relatório de 2022, né, o último mês de 2022. Eu já tenho um vídeo aqui gravado no canal sobre o XPCA, mas eu quis trazer esse último relatório que saiu bem recentemente, né, para como fazer um certo balanço, né, também de 2022. Né, o fechamento do ano convida a gente a fazer esse tipo de introspecção. Então vamos rapidamente aqui, tá, passar por algumas informações gerais. O patrimônio líquido aí está com quase 300 milhões. O fundo ele é gerido pela XP, administrado pela XP, taxa de administração de 1%, sendo no mínimo 25 mil mensais, taxa de performance 10% sobre o QCD, 100% do CDI no período, e o número de cotistas também vem aumentando, já bateu mais de 30 mil cotistas aqui. Né? O fundo distribuiu 14 centavos por cota, lembrando que esse é um fundo que negocia na base 100, né? Você vê que o valor patrimonial é 9,50. Isso aqui é importante a gente deixar claro, só para não causar confusão. O fundo que negocia na base 100 não significa que está mais caro ou mais barato do que um que negocia na base 10, né? Que é aqui 9,50, que é o nosso caso aqui do XPCA. Aqui ele trata, né, de alguns aspectos macro aqui, de clima, da parte do agronegócio, mas de maneira mais macro, que a gente não vai ler aqui tudo para você, senão vai ficar bastante monótono. Então vamos aqui para a distribuição, né, de rendimentos e a evolução. A gente vê que o último mês aqui o dividend yield bateu o equivalente a 1,46%, 14 centavos, né? E essa pequena diferença que você está vendo aqui em relação à cota de mercado e à cota patrimonial porque o dividend yield é justamente a razão, né, entre o que você recebe e o que você paga. Se você está pagando mais caro, seu dividend yield é menor e vice-versa. Então, mas o fundo tem distribuído praticamente aí, de maneira linear, né, 14 centavos. Em novembro distribuiu um pouco menos, mas praticamente desde março de 2022 tem dado aí mais de 1%, famosos 1% ao mês, né, que um fundo novo está conseguindo entregar satisfatoriamente. Aqui a gente vê a evolução do valor da cota de mercado e a cota patrimonial. Os fiagros, de maneira geral, estavam negociando com um prêmio que não era tão pequeno assim, né? A gente vê aqui em agosto, setembro, esse prêmio estava um pouco mais esticado, e em dezembro de 2022 teve um fechamento aí, não completamente, ainda está com pequeno prêmio, mas está quase já batendo com a cota patrimonial, né? Que é uma situação bem diferente dos fundos imobiliários, por exemplo, que estão quase todos eles com desconto. Aqui ele passa de maneira geral, tá, gente? Sobre os principais setores do agronegócio. Eu não tenho por que ler exatamente tudo com vocês, mas de maneira geral a soja ainda está com perspectiva positiva, se mantém ainda em patamares altos, né, o preço alto ainda. A gente tem o milho também com perspectiva positiva, né, aumento em área, produtividade, produção, preço em patamar elevado. O boi gordo é um pouco diferente, uma situação de um mercado interno mais fraco.
exportação já não crescendo tanto como antes, embora a China soltou resultados positivos aí, então a exportação de carne está muito ligada à China, mas nada que prejudique aqui o crescimento, né? Lembrando que crescimento para fins de crédito, que é o nosso caso aqui, uma coisa é um crescimento menor, isso talvez vai ter um impacto lá nas ações, mas para fins de crédito não é nada que desabone a gente aqui, não. Açúcar e etanol também em patamares elevados, etanol hidratado também em patamar elevado, embora teve, né, o governo interferindo aí via tributação no mercado, que causou um certo ruído no setor, tem uma expectativa aí se o tributo vai voltar ou não vai, isso tem prejudicado no curto prazo o etanol, mas também, do ponto de vista de crédito, nada que ofereça um risco de falência para as empresas ou prejuízos grandes. Apenas uma diminuição de lucro ou menor crescimento. Isso é um problema lá para as ações, né? Aqui finalmente a gente chega aqui no portfólio, né, do XPCA. O fundo acabou de concluir a terceira emissão. A gente vê que tem apenas 2,2% de caixa, já 94% investido em CRA e 3,7% em FDIC. Aqui tem um pequeno descompasso desses percentuais devido à data do corte aqui do relatório, mas a figura geral é essa aqui mesmo, sem grandes prejuízos. Então aqui já é um gráfico mais importante, que é a distribuição, aqui a diversificação, né, e sobre o patrimônio líquido dos ativos objetos investidos. A gente vê que quase 50% aqui é investimento em produtor rural, não significa que é uma única pessoa, podem ser vários produtores de diferentes segmentos, mas quase 50% aqui é produtor rural, seguindo por usina de açúcar e etanol, 11% insumo agrícola, 6% cooperativa, quase 4% revenda, 4,7% varejo e indústria alimentícia 2,7%, tá? E aqui está o percentual em valores, o percentual, né, e os valores absolutos. Por fim, né, o fundo ele é distribuído em 14 estados, né, existe uma certa diversificação geográfica também, é importante, sempre que a gente tratar do agronegócio, é importante uma diversificação geográfica, porque o tempo, né, influencia, né, questões climáticas também e geográficas, o tempo e o clima influenciam bastante em determinada cultura, né? É importante você ter essa diversificação. Quanto aos indexadores, né, predominantemente CDI, né, 93%, e quase 7% aqui em PCA. Nesse momento isso é bom, né, porque a gente está com um DI aí bastante elevado, né, com juro real bastante alto, o que vem defendendo bem o rendimento e de toda a indústria como um todo, né? Que o vencimento e duration não é uma duration muito longo, né, nem tão pouco vencimento, é relativamente curto. Os CRAs geralmente são um pouco mais curtos do que as debêntures, que tem prazos aí de 20 anos, às vezes 30 anos. Aqui ele traz, né, toda a decomposição dos ativos, e aqui tem um arsenal de informações que você consegue ver, a taxa de emissão, né, os indexadores, que a gente já viu que é basicamente CDI, a periodicidade dos pagamentos, o percentual sobre o patrimônio líquido de cada ativo, né? A gente vê que é bastante diversificado, sendo a maior posição com 11, a segunda com 10, e depois uma série de ativos aqui sendo, né, a menor posição aqui, tirando o FDIC, né, com apenas 1,2%. Então a gente vê que é um fundo diversificado, sim. E aqui ele vai fazer um detalhamento dos ativos, também não convém a gente detalhar aqui um por um, mas você pode conhecer, né, sobre quais são esses devedores desses ativos aqui, e aqui a estrutura de garantia, né, que é né, nesse momento aí que a gente teve essa polêmica toda com os debêntures das lojas americanas, que é outro caso aqui, né, completamente diferente, mas é bom você dar uma olhada aqui nessas garantias adicionais, né, além do próprio balanço da empresa, e do eventual lucro e receita, né? Então, basicamente era isso, tá? Você pode baixar o relatório e ler um por um aqui, eu não vou fazer isso agora. Por fim, ele traz o time de gestão aqui, a experiência da equipe e tal, a estrutura. Por hoje, era isso que eu queria passar para vocês, é mais uma atualização em relação ao nosso último vídeo. Se você ainda não viu e não se inscreveu no canal também, por favor, se inscreva. Mas por hoje era isso. Valeu, abraço.